Certa vez eu vi um vídeo em que uma pessoa se questionava: se Deus existe e Ele é amor, por que tem tanta gente sofrendo no mundo? Se eu, que sou humano, quando vejo alguém sofrendo, quero ajudar, como que Deus não ajuda? Você já parou para se pensar em relação a isso? Eu tenho a resposta para você sobre essa pergunta. Deus, quando Ele nos fez, Ele criou algo chamado livre-arbítrio. Olha o que significa livre-arbítrio no dicionário, ó. Possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Tem muita gente que fala: Deus não deveria ter inventado o livre-arbítrio. Só que imagina só, que se Ele cria uma nação sem livre-arbítrio, todo mundo ia falar que somos marionetes nas mãos de Deus. Deus, Ele criou o livre-arbítrio para nos dar o poder de escolha, que Ele queria pessoas, Ele quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, de coração queiram estar com Deus, e não por qualquer condicionamento ou imposição. Então, o que acontece? Para a gente entender por que o mundo está mal assim, a gente tem que entender um pouco sobre história, antropologia e por aí vai. Porque uma vez que eu tenho um livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Só que acontece uma coisa: não é porque eu faço o que eu quero que consequências não virão. Consequências existem e elas vêm. E isso numa visão micro, ou seja, de um ser humano, ou numa visão macro, de uma sociedade ou de uma nação. Hoje, o mundo colhe frutos, consequências históricas de uma nação, de um povo que não se voltou para Deus. Se você questiona tanta coisa em relação a Deus, eu te faço uma pergunta: você já parou para ler a Bíblia alguma vez? Porque eu tenho certeza absoluta, porque se você ler a Bíblia, você vai ver que os mandamentos de Deus são mandamentos de amor, são mandamentos de paz e não de ódio. O próprio Deus fala isso em Jeremias 29:11, que os pensamentos de Deus são pensamentos de bem e não de mal. Então o que acontece? Você tem que entender que o mundo hoje sofre consequências de uma colheita, entendeu? Do passado. Pega as grandes nações em seus eventos antecedentes e olha o que eles fizeram para que hoje eles estejam colhendo esses frutos. Porque uma coisa é certa: o plantio ele vem de escolha, você escolhe plantar ou não, mas a colheita é obrigatória. Então por isso o mundo hoje colhe muito do mal. Uma consequência que eu faço geralmente não vem só para mim, né? Pode vir para outras pessoas. Se uma pessoa vai e mata outra pessoa, a consequência dela é só para ela? Não, tem uma família que vai ficar sem uma pessoa aí. Isso eu pensando em um fator. A gente sabe que são zilhões de estímulos, zilhões de fatores. E pensar só em um é até hipocrisia. Então entenda, o mundo está mal porque ele não se voltou para Deus. E hoje temos consequências disso. E Deus, ele não abre mão do livre-arbítrio. Ele não vai obrigar ninguém a nada. Ele deu a sua palavra aqui na terra. Ele veio e direcionou: ó, é isso, é amor, ó, é isso, é Jesus Cristo. E aí vai de você e de mim construir um futuro melhor.